Muito bem, um bom domingo a todos. Hoje na nossa liturgia, no Evangelho, há aquela passagem em Mateus 10, que Jesus fala, puxa, há muito trabalho, mas poucos são os operários. Jesus usa a palavra messe. A messe é grande, mas os operários são poucos. E na sequência a gente vai ver, ele manda os discípulos de 2 em 2 e fazendo inúmeros sinais. Dois grandes temas na nossa liturgia de hoje. Primeiro, essa coisa da messe, né? Muito trabalho e poucos operários. Temos que entender um pouco o que é isso. A segunda são os sinais que Jesus manda fazer, né? Cada um dos discípulos recebe poderes, vamos chamar assim, para fazer sinais. Esses sinais, e é por isso que eu estou mencionando aqui agora, estão claramente colocados na primeira leitura, que é tirada do Êxodo, capítulo 19. E aqui, Deus fala para Moisés, olha Moisés, avisa o povo, vocês viram o que eu fiz com os egípcios, como eu vos levei nas asas da águia, né? Uma expressão, e tirei de lá. O que Deus está falando para Moisés, provocando Moisés para que Moisés provoque o povo. Vejam os sinais. Todo o processo de saída do povo israelita do Egito, desde aqueles primeiros momentos em que Deus deliberadamente endurece o coração do faraó, seguido aí de um conjunto de grandes sinais, as pragas todas, até a passagem pelo mar que se abre. Tudo aquilo, pessoal, nós deveríamos ver como sinais que Deus está fazendo, não para o Egito, não para convencer o Egito. São sinais que Deus está fazendo para que o povo israelita reconheça Deus. Aqueles foram todos sinais. E aqueles não foram sinais para tocar os egípcios. Tanto é verdade que os egípcios nem são parte do processo. O processo é do povo israelita. Querendo dizer, o processo é com você. Temos que prestar atenção nos sinais e temos que pedir esses sinais. Salmo 99, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nossa segunda leitura do capítulo 5 da carta de Romanos, essa é uma carta extraordinária e esses capítulos do meio, 5, 6, 7, 8, 9, né, eles são extraordinários. E aqui duas coisas sensacionais. Primeiro, aqui Paulo fala de uma prova. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Essa prova, pessoal, tem tudo a ver com a liturgia de hoje, são sinais. A segunda coisa é que Paulo fala quando éramos inimigos de Deus. Como assim inimigos de Deus? O que significa inimigo de Deus? Quem é inimigo de Deus? Atenção, pessoal, essa não tive até a menor dúvida e não devia ter poesia e enrolação aqui em torno disso. É inimigo de Deus todo aquele que não acredita em Jesus. A definição de inimizade com Deus significa não acreditar, essa definição é não acreditar em Jesus. Você pode pegar as pessoas mais sensacionais, mais extraordinárias desse nosso mundinho, se elas não acreditarem em Jesus, elas são inimigas de Deus. E aí a gente chega no Evangelho, é o capítulo 9 de Mateus, ele parte do versículo 36, entra no capítulo 10 e vai até o versículo 8 desse capítulo 10. No finzinho do 9 é que Jesus fala a famosa frase, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pessoal, tem muitas formas de interpretar esse versículo, né? Essa frase de Jesus. Eu acho, minha opinião, sempre sujeita a correção, humildemente aqui sujeita a todo tipo de reprimenda do Espírito Santo, mas quando Jesus fala que a messe é grande, os trabalhadores são poucos, isso aqui não é um clamor por algo do tipo vocações sacerdotais. Isso aqui não é algo dizendo, puxa, faltam sacerdotes, faltam pastores, coisas desse tipo. Não é isso. Pode ser lido desse jeito. Não tenho a menor dúvida que pode ser lido desse jeito. Mas o jeito certo de interpretar isso aqui é ver que você pode ser um trabalhador. Eu posso ser. Posso não. Tenho que ser. Você
tem que ser um trabalhador. E aí, por trabalhador, o que Jesus está falando é que faltam convertidos. O que precisa são de convertidos. Quando Jesus manda aqui, logo embaixo, os discípulos de 2 em 2, os discípulos não voltam das caminhadas deles, das andanças deles, com mais discípulos propriamente ditos. Então eu preciso aumentar o meu número de 12 para 1000, então me tragam. Não, não é dito isso. O que é feito, sim, é um grande trabalho de conversão. A messe é grande, os trabalhadores, leia isso com clareza. Você, convertido, é um trabalhador. E você é um trabalhador, na medida em que você se transforma, é a mesma coisa de sempre. Você é trabalhador quando você se converte e a partir daí, com o Espírito Santo, vai se transformando. Esse é um trabalho em você e é um trabalho que, dando frutos, alcança outros. Então, quando aqui Jesus fala a messe é grande, natural que a messe é grande, você tem a multidão inteira dos seres humanos a serem convertidos. Agora, trabalhadores são todos. Não precisa ser clérigo, é qualquer ser humano aqui é trabalhador, desde que, naturalmente, passe pelas condições, que você já sabe quais são, ser convertido e ter o Espírito Santo. Então, não fique aqui olhando esse versículo como algo preso numa restrição de hierarquia ou de coisas da instituição. Não é bem isso. Isso aqui é um clamor para você. O segundo ponto, naturalmente, é o que Jesus fala para esses discípulos quando manda. Enviou estes 12 com essas recomendações. Várias coisas importantes. Não é para ir onde moram os pagãos. Por quê? Porque Jesus veio para os filhos de Abraão, querendo dizer os israelitas, querendo dizer aqueles que tinham a lei. E aí eu me refiro não à lei conhecimento do bem e do mal, me refiro à lei verdadeiramente. Puxa, mas eu não entendo bem esse tipo de separação. Ótimo, deixa essa pergunta de lado, a gente vai voltar a ela. Mas o que não pode é ter divagações politicamente corretas. Jesus veio sim só para os israelitas. Então aí ele fala, não entre nas cidades dos pagãos, nem na dos samaritanos, ide as ovelhas da casa de Israel. No vosso caminho anunciai, veja, o que vem em primeiro lugar é anunciar o reino. É isso que eles vão fazer. E para que esse anúncio seja poderoso, aí sim, cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Por que tudo isso? São só coisas boas, só coisas que demonstram já na largada a essência de Jesus. Mas atenção, esses aqui, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, isso não é o mais importante. Isso é secundário. Aliás, isso só serve para chamar atenção para isso aqui. Isso é o importante, anunciar que o reino dos céus está próximo. É isso que importa. Isso aqui tudo são sinais. O dramático dos nossos tempos é que a gente praticamente esquece isso aqui, o anunciar o reino, e dá um valor incrível para isso aqui. Então a gente está preocupadíssimo com a cura dos doentes, preocupadíssimo com as pessoas que estão morrendo, mas alto lá, a preocupação tem que ser essa aqui, só essa. E uma pergunta que obviamente você tem que fazer, Judas estava aqui no meio. O Judas Iscariotes também curou doentes, também ressuscitou mortos, também purificou leprosos. Agora, ele não tinha a menor noção do que era o reino dos céus. Atenção, pessoal. Foco no que importa. Tardemat ilan va even